Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre os acontecimentos atuais que aconteceram, hoje, a política. Por que aconteceu o que os cristãos não estavam esperando? Eu vi foi muita gente, não foi uma nem duas, foi milhares de pessoas se comunicando entre grupos do WhatsApp, do Facebook, mensagens para cá, mensagens para lá, apoiando o Bolsonaro. Pessoas em jejum, em oração, foram em montes, igrejas, fervorosas, apoiando o Bolsonaro. Aí esse homem vem e perde a eleição, perde por pouco ponto. Aí eu me pergunto por quê? A oração dos cristãos não fizeram efeitos? Porque a Bíblia fala que se 2 ou 3 pessoas estiverem reunidos num só propósito, Deus olharia dos céus e faria o desejo daquela pessoa. Mas no Brasil foram milhões de pessoas. Até eu digo bilhões de pessoas que oraram diante de Deus. E por que Deus não ouviu a oração dessas pessoas, desses justos, desses profetas? O que deu de errado? Será que cortou a internet? Ou será que Deus estava muito ocupado esse ano? Não. Hoje eu estou de férias. Talvez Deus estava de férias. Porque não ouviu a oração dos crentes aqui do Brasil? Será o que aconteceu? Você já perguntou por isso? Muitos vão dizer, Deus estava de férias. Outros vão dizer, a internet não estava funcionando, então estava chovendo muito, foi um ano muito difícil, choveu bastante, deu muito relâmpago, a internet, a comunicação entre Deus e os homens aqui não funcionou. O que aconteceu? Você já se indagou por isso? Por que o seu candidato não ganhou a eleição? É culpa de quem? Porque ele só vivia nas igrejas? E mostrando a arminha, pá, 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 vou matar todos vocês. O que aconteceu? Cadê os profetas? Onde estão os profetas? Que estava profetizando? Cadê aquelas irmãs que profetizaram que Bolsonaro ia ganhar a eleição? Para ele não ficar preocupado. Quantas lives que eu escutei? Nunca eu tive a esperança que Bolsonaro ia ganhar. Muito pelo contrário, quando eu via profecia, quando eu via os irmãos orando, jejumando, programando, fechando, fechar a grande São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo campanha eleitoral, fazendo tudo em prol da candidatura do Bolsonaro. A mulher dele vivia só nas igrejas. Até profecia falava línguas estranhas. Aquilo nunca me enganou. Aquilo eu via como profetas de Baal. Nunca me enganou. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você vive na espiritualidade, ligado com Deus, Deus revela coisas para você.
Você tem que observar, prestar atenção que essa pessoa que está falando com você, essa pessoa é uma pessoa espiritual. Ela está ligada com Deus ou não? Isso você tem que observar. Eu até postei um vídeo aqui no canal e fui muito criticada. Fui muito criticada porque eu não fazia campanha com o Bolsonaro. Porque eu não via, irmãos. Eu via esse homem com mentiras dentro da igreja. Eu via a mulher dele falsa dentro da igreja, falando em línguas, profetizando. Eu via. Eu não enxergava Deus na vida deles. Eu enxergava Satanás na vida deles. E essas pessoas que estavam orando, jejuando, isso me dava até nojo de ver. Quando mandava um vídeo desse para mim, eu já deletava, porque eu tinha nojo disso. Por que eu tinha esse sentimento? Por que eu tinha essa convicção tão aflorada que tudo isso era uma farsa, era Satanás no poder enganando toda a igreja. Até ele disse, né, o pessoal do Bolsonaro falou que as igrejas iriam acabar. Pois eu vou dizer uma coisa. Eu espero que a igreja não acabe. Mas se Bolsonaro ganhasse, as igrejas iriam acabar. Por que eu falo que a igreja iria acabar? Porque a igreja já está acabada. A igreja do Senhor já está acabada. Tem templos evangélicos, mas a igreja está acabada. Por que eu digo isso? Porque a igreja não tem mais visão espiritual. O pastor não tem mais visão, membros de igreja não tem mais visão, não tem mais temor a Deus. Eles profanam o templo, onde se diz casa de Deus. Adoram deuses estranhos lá dentro. Eu ouvi da boca de Satanás que ele adentrou em todas as igrejas evangélicas. Quem manda lá agora é ele. Satanás falou isso. Quem manda lá dentro é ele. Quando ele falou isso, eu me calei, eu fiquei quieta. Porque realmente, ele está mentindo? Não está. Não está mentindo, e eu vou provar para você diante da Bíblia que ele não está mentindo. Satanás, ele tomou conta das igrejas. Profecia falsa. Tem canais aqui no YouTube de pessoas que todos os dias tem uma profecia nova. Eu não sei como que Deus usa tanto essa pessoa. Ela sabe o dia que vai chover, ela sabe o dia da volta de Jesus. Quase todo ano ela solta uma data que Jesus vai voltar naquele dia, naquela hora. Ela fala quem vai ganhar a eleição, ela fala quem vai perder a eleição. É profecia todo dia. Que dia que vai chover, que dia que não vai chover. Todo dia ela fala. E tem pessoas que vivem atrás dessas pessoas. Ela tem milhões de seguidores. E todo mundo, se você entra no canal dela, todo mundo falando: ai, Deus é maravilhoso, te usa tanto, irmã, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, essa irmã é abençoada por Deus. Por Deus? É um espírito de mentira que está acoplado no corpo dela, no espírito dela, que faz essas revelações, que a usa, né, para enganar os cristãos enfraquecidos na fé. E eles compartilham com outras pessoas. E isso vai gerando uma bola e vai aumentando o número de inscritos. Porque as pessoas gostam de mentira. A própria Bíblia fala que as pessoas amam escutar uma mentira.
Eles não gostam de ouvir a verdade. Quando eu falei a verdade no meu vídeo, eu fui massacrada. Colocou eu como diabólica, eu sou demoníaca, eu tô cheia de demônio. Fui massacrada. E agora Deus dá a resposta para vocês. Talvez eu tenha pessoas aqui no meu canal que me criticou. Talvez você está ouvindo esse vídeo, você que me criticou, talvez você está ouvindo esse vídeo agora. E seria bom se você retratasse. No mesmo canal, aqui embaixo, aqui você pedisse desculpa e retratasse diante de Deus e diante de mim. Porque você questionou uma palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Se você não tem um espírito de conhecimento, de discernimento espiritual, para saber o que é certo e o que é errado, você é uma pessoa fraca, então você não comenta coisas que você não sabe. Eu vou provar para vocês o quanto vocês estavam errados. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, que eu quero ler essa passagem, junto com você e na Bíblia sua. Então você vai lá, pega a sua Bíblia e vamos ler junto. 1 Reis 18. Se você não sabe onde que fica 1 Reis, se é no Novo ou Velho Testamento, eu digo para você, fica no Velho Testamento. Ele fica antes do Salmo, ele fica depois de Samuel, ele fica depois de Samuel. Depois de Samuel é o primeiro livro, de 2 Samuel. É o primeiro livro, que é o 1 Reis. E você vai pegar o capítulo 18, se você não conhece direito a sua Bíblia. Então vamos ler juntos? Eu vou ler o capítulo todinho para você não falar que eu estou mentindo. E eu vou ler pausadamente, tá? Eu quero que você acompanhe, que você preste muita atenção se você votou no Bolsonaro e foi enganada por falsos profetas. Que talvez agora você aprenda a nunca mais dar ouvido a homens antes de pedir a confirmação de Deus. Vamos lá. Depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se sobre Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. O que é temia? Ele acreditava muito em Deus e ele tinha um temor diante de Deus. Quem era Obadias? Obadias, não vamos esquecer, Obadias era o mordomo do rei Acabe. Obadias, ele tinha conhecimento. E o conhecimento que ele tinha de Deus o fazia ele ter temor. Eu tenho temor a esse Deus. Esse Deus é poderoso. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e o escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e sustentou com pão e água, porque ele tinha temor. Diante de Deus, ele pegou os profetas, esconderam e deu alimento para esses profetas. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra e a todas as fontes de águas e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, da maneira que não percamos todos os animais. Porque eu disse no começo que estava havendo na terra uma fome extrema. E partiram entre si a terra para a percorrerem.
e foram a sós. Acabe por um caminho e Obadias por outro. O rei Obadias correndo atrás de Acabe. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Eliseu encontrou com ele. Não, eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Então a gente observa aqui que Obadias, ele já tinha um conhecimento da vida de Elias. Então ele respeitava, ele sabia que Elias era um homem de Deus. E ele respeitava. Quantas pessoas que são pessoas sérias, temente a Deus, e ninguém a respeita. Grande foi Obadias, que humildemente respeitou Elias. E ele disse: sou eu. Respondeu, o Elias: sou eu. Vai, dize ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Ele, porém, disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação, nem reino, onde meu senhor não tenha mandado em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então os fazia jurar que não te havia achado. Então agora tu dizes: vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui? E será que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te elevará, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Todavia, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Obadias sabia o quanto Deus usava Elias. Deus transportava Elias para uma outra cidade. Deus escondia Elias de pessoas que queriam matá-lo. Deus escondia. Deus transportava Elias. Elias tinha como fala? Ele tinha uma ligação tão estreita com Deus, mas tão estreita, que ninguém fazia mal para Elias. E as pessoas tinham temor. Aqui Obadias, ele tinha um temor muito grande, porque ele pensou, tudo bem, porque Obadias, nós não podemos esquecer que Obadias era mordomo de Acabe, do rei Acabe. E um mordomo não poderia mentir para um rei, porque se o mordomo mentisse para o rei, aquele mordomo seria morto. Qualquer pessoa que na época dos reis mentissem para um rei, ele seria morto. E Obadias, ele sabia dessa lei que existia. Então ele falou: eu não vou fazer isso, porque senão o seu Deus vai tirar você daqui e vai levar para outro lugar. Porque ele sabia que Deus transportava Obadias para onde ele quisesse, Elias para onde ele quisesse. E Obadias tinha esse receio, porque ele tinha um temor, ele conhecia Deus. Aí vem e fala, e ele continua: porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel mataram os profetas do Senhor? Como eu escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 noutra, e sustentei com água e pão? Agora tu dizes: vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui, ele me matará. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de me apresentar a ele. Então foi Obadias se encontrar com Acabe e anunciou. E Acabe foi lhe encontrar com Elias. O Elias, ele teve que falar para Obadias
que diante do Senhor, que ele encontraria com Elias. Então, quando Obadias ouviu que Elias falou que ele iria encontrar com o rei Acabe naquele mesmo dia, aí então ele falou, não, o Elias não está mentindo para mim, porque Elias teme a Deus, e ele falou em nome de Deus, então ele não está mentindo para mim, eu vou ouvi-lo. Aí o Acabe, e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, Obadias foi ao encontro de Acabe e falou que Elias queria falar com ele. Aí Elias, e vendo que Acabe a Elias, lhe disse, és tu perturbador de Israel? Por que Acabe falou que Elias era um perturbador de Israel? Porque Elias profetizava o bem. Elias profetizava a maldade daquele povo. Elias chamava a atenção daquele povo ao arrependimento, para voltar para Deus, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Elias tinha um estreito relacionamento com Deus. Deus falava com Elias, Deus transportava Elias, Deus cuidava de Elias. E Acabe, ele achava que Elias era um perturbador. Por que ele achava que Elias era um perturbador? Porque Elias fazia com que a nação se voltasse para Deus. Então Acabe falava todos os erros dele. Você não pode fazer isso, Deus não está te agradando, você não pode fazer isso, que Deus vai te castigar. Porque Elias conhecia Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. E Elias respondeu, não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa do teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido a Baalins, que é Baal, são os demônios. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias, porque Acabe, ele conhecia Elias e ele sabia do poder de Elias. Então, com ou não, Elias ia se reunir com esse povo. Como Elias achou um modo mais rápido para se reunir com esse povo, porque quando ele foi até o rei era uma grande figura, no meio da nação, era como se fosse o presidente, hoje da nação, como nós temos o presidente. Então, toda a fala dele era para o povo se encurvar e obedecer. Se o povo não obedecesse, seria morto, porque naquela época existia a lei, severa. E Elias achou uma forma mais rápida de reunir todo o povo, conversando com o rei Acabe, para que Acabe proclamasse uma reunião entre eles lá, para ele chegar e falar com o povo. E Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando estareis indecisos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se é Baal, segui o Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Se você quer seguir a Deus, então segue a Deus. Como é seguir a Deus? É andar na presença dele. E o que o povo brasileiro fez? Tá andando em que direção? Está andando na direção de Baal. E eu chego para você e falo, para de seguir Baal. Se você quer seguir, segue. Olha a consequência que o povo levou. Deus tirou o homem que eles
se achavam tanto, né, igual Deus. Deus mostrou para eles o quanto que eles estavam errados, o quanto os crentes estavam errados, o quanto o crente está errado. Deus mostrou. Com essa eleição, Deus deu um tapa, mas um tapa bem dado na cara dos evangélicos. Mas um tapa bem dado. Se os evangélicos tivessem vergonha na cara, ia dobrar o joelho e ia pedir perdão para Deus por ter votado nesse homem, por ter colocado um Baal dentro da casa dele, dentro da igreja, colocou no carro, colocou talvez até a toalha que você veste é de Baal. Colocou Baal dentro da sua casa, na sua empresa. E agora você vai levar a consequência. Você levou a consequência. E essa consequência vai ser grande. Você vai padecer. Não por esse governador, novo presidente. Não é. Mas você vai perecer pelo castigo de Deus. Deus que vai castigar. E Deus já começou o castigo. Mostrando para você, se você não se arrepender, não voltar para Ele. Lembra da passagem de... Deixa eu lembrar aqui, eu estou com o nome do homem, aquele que foi... de Jonas. Lembra da passagem de Jonas? Quando Jonas foi em Nínive pregar a palavra de Deus, o povo se arrependeu. O povo se humilhou. O povo pediu perdão para Deus e Deus ouviu dos céus o clamor de Nínive. E ele não destruiu a cidade. E ele está falando para você, se arrependa. Se arrependa. Porque ele pode destruir a igreja. Porque a igreja já está. Lá dentro da igreja já está Baal. A igreja está adorando Baal. Vamos continuar a história. E olha o que Elias falou com o povo. Até quando estareis indeciso entre dois pensamentos? Se é o Senhor, segue-o. Mas se é Baal, segue Baal. Se a igreja hoje, olha gente, olha o que eu estou falando com vocês, igreja. Se vocês hoje não se arrependerem do que vocês fizeram, da covardia, da profanez que vocês fizeram diante de Deus, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir a igreja. Como que Deus vai destruir a igreja? Colocando nela, porque ela já está. A igreja já está uma Jezabel. Que profana o nome de Deus. Usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Usa o nome de Deus para encobrir as coisas erradas que andam fazendo. Quantos pastores que usam o dinheiro do dízimo, usam o dinheiro das ofertas para comprar fazenda, comprar carro, comprar avião e deixa o povo humilde. Mas o povo merece, porque o povo não adora a Deus, acredita nesse homem. E a Bíblia fala: nós temos que ser iluminados, pedir a Deus que nos dê entendimento, sabedoria. Não é você correr atrás de um homem porque ele é pastor, ele mandou, ele falou que o homem certo é o Bolsonaro é homem de Deus. Que homem de Deus? Esse homem nunca foi homem de Deus.
Olha o que ele fez com o nosso país. Será que vocês não enxergam? O que ele fez? Ele tirou de você. Hoje eu estava assistindo o Globo Repórter, né? Globo Rural. 1 litro de leite. Lá para o fazendeiro tirar 1 litro de leite da vaca e vender, ele paga R$1,25. E sabe quanto que estava chegando na nossa mesa o litro de leite? Estava quase R$7, R$8. Quem cria a vaca tem o trabalho de dar alimento para essa vaca até no ponto de dar leite. Quem dá comida para ela todo dia, várias vezes por dia. Quem leva ela para o campo para andar, para exercitar, para voltar de novo para o lugarzinho onde ela dorme, ter aquele cuidado com a saúde dela, com medicamentos, ganha apenas, e o trabalho de tirar o leite, dar vitamina para a vaca criar o leite. E quem ganha só ele ganha só R$1,25. E quem não tem esse trabalho nenhum. O quanto que foi chegado à nossa mesa. E as pessoas ainda estão achando que esse homem é maravilhoso, é o Deus. Quantos desempregos. Você com R$300, você ia no mercado, fazia compra toda, da semana, do mês. Hoje você não consegue. Quantos cartões de crédito você acabou por causa desse governo? Aí vem a desculpa. É por causa da pandemia. Que pandemia? Pandemia, todo mundo estava trabalhando do mesmo jeito. Todo mundo colocou máscara na cara, mas todo mundo estava trabalhando do mesmo jeito. Será que vocês não vê tudo isso? Será que vocês não vê que esse homem chegou com mentiras? Quem está ganhando dinheiro é os pastores. Os pastores foram comprados. Vocês não vê esse pastor que entrou lá como ministro? O quanto que ele roubou? E vocês falam que ladrão é o Lula? Aonde que está o entendimento? Onde está a sabedoria de vocês? Quanto que esse homem vendeu a gasolina, falando que o Lula roubou lá na Petrobras, mas não foi provado que ele roubou. O próprio Lula falou que deixou muito dinheiro na Petrobras. Ele pegou tudo e depois falou que foi o Lula que pegou. E aumentou isso aí. Quem foi acionista da Petrobras se enriqueceram muito, porque esse governo é governo só dos grandes. Ele ajuda só gente grande, só os grandes comerciantes. Ele quebrou todas as pessoas. Tirou direito trabalhista. Tirou o direito da aposentadoria. A aposentadoria era com 60 anos, hoje é com 62 a mulher. E dificultou. Mas ninguém enxergou nada disso. Então, esse homem que vocês falam que é um Deus, esse homem é um Deus, esse homem é justo, ele é merecedor do seu voto. Não, sabe por quê? Porque o pastor da sua igreja falou que ele era Deus, que ele era justo, que ele era um homem de Deus. Ele vivia te enganando dentro dos templos evangélicos. E você acreditou. E aconteceu aqui mesmo com o povo daquela época. O mesmo acontecimento com o povo daquela época do rei Acabe aconteceu com o nosso Brasil. Se as pessoas tivessem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de interesse em ler a Bíblia, eles iam ver que o mesmo que aconteceu na época do rei Acabe. Vamos continuar aqui, porque eu quero mostrar dentro da Bíblia. Eu quero te alertar dentro da palavra de Deus. Você caiu, você errou, você foi enganada. Tudo bem, ótimo. Mas agora que você sabe a verdade, que você viu que tudo aquilo era uma farsa, dobra seu joelho e agradece a Deus por você ter essa oportunidade de se arrepender. Faça como Nínive, que dobrou o joelho quando Jonas veio avisar para eles, que dobrou o joelho. Por que eu falo que a igreja agora vai acabar se a igreja não se converter diante de
Deus, ela vai acabar o espiritual dela. Porque só vai ter demônios lá para ensinar vocês, para enganar vocês. Se você não tiver um arrependimento diante de Deus, uma conversão diante de Deus, se a igreja não se arrepender, a igreja vai acabar nesse sentido. Não vai ser Lula que vai acabar com a igreja, não. Porque a igreja já está acabada. Você está entendendo? A igreja já está acabada. Línguas estranhas? Essas línguas estranhas que você está pensando que é língua estranha, são línguas demoníacas. Esse dia eu vi um vídeo que eles falou que a igreja pegou um pentecostal dentro da igreja. Todos os irmãos estavam com muito... Deus está, como fala? Deus está trabalhando nas igrejas, o Espírito está trabalhando muito dentro das igrejas. Sabe o que é Espírito? Espírito do demônio. É os espíritos demoníacos que estão dentro das igrejas. Pessoas... Eu vi um vídeo que estava até aí no YouTube, pessoas... Aí uma irmã pegou e falou, olha como que o Espírito Santo está atuando nas igrejas. As pessoas estavam lutando capoeira dentro da igreja e as pessoas estavam acreditando que era o Espírito Santo. Mas é um espírito enganador, que todo mundo sabe de onde vem a capoeira. É de outras religiões. Religiões antibíblicas. Então, isso você tem que entender. Às vezes uma pessoa fala em língua estranha com você, você acha, a pessoa é maravilhosa, ela fala em língua estranha, essa pessoa tem o poder de Deus, ela já chega perto de você falando em línguas estranhas. Cuidado. O diabo sabe falar muito bem línguas estranhas. Muito bem línguas estranhas. O diabo sabe falar muito bem línguas estranhas. Não se confunda. Não seja, porque a própria Bíblia fala, gente, presta atenção no que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? Que no final dos tempos, o diabo iria enganar os próprios eleitos. E está enganando. Por isso que eu falo, a igreja vai acabar. Se a igreja não abrir os olhos, ela vai acabar por si só. Se você não tiver um conteúdo espiritual, você vai morrer. Se você não alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, você vai morrer. Porque você fica ouvindo o que pastor fala. Você não pega a palavra de Deus, você não lê a Bíblia. Às vezes o pastor fala um versículo lá que você nem sabe se aquele versículo existe. Quantas vezes que eu vi isso, irmãos? Não foi uma e nem duas. Você vai olhar tem até no YouTube mesmo, no Google mesmo. Se você pega uma mensagem bíblica lá, uma mensagem maravilhosa. Nossa, linda, 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 linda. Nossa, esse canal é maravilhoso. Mas se você for pegar as citações que eles falam com a Bíblia, não tem nada a ver. Eles não citam nada por nada. Eles pegam, citam um versículo lá e fala que é aquele, aí você vai procurar aquele versículo, não acha. Fala, uai, minha Bíblia está errada? Não. Eles que estão te enganando, é demônios que estão te enganando. O demônio está furioso. Está furioso porque Deus disse que no final dos tempos o diabo estaria enganando multidões. Por isso que ele falou em Apocalipse, aquele que é santo se santifica. Aquele que é justo se justifica. Aquele que é ímpio vai ficar mais ímpio. Então aqui, Elias, ele chamou a atenção do povo. Olha o que ele falou para o povo. Até quando estareis indecisos entre dois pensamentos? Se vocês for seguir a Deus, então segue a Deus. Agora, se vocês for seguir Baal, segue a Baal. Tem muita gente que está perdendo tempo dentro da igreja. Muita gente, os cristãos, olha, eu vou dizer, 99,9% estão dentro da igreja perdendo tempo. Estão dando dízimo para pastor.
Perdendo tempo, porque o seu dízimo nem é contado por Deus. Você dá dízimo no meio de briga, tá brigando com a esposa, tá brigando com os filhos, tá brigando com o irmão de igreja, tá com raiva de irmão da igreja, fala mal dos irmãos da igreja, fala mal da sua esposa, tá traindo a sua esposa, você dá dízimo na igreja. Você tá dando dízimo de bobeira. Você tá dando dízimo para Satanás. O seu dízimo, você acha que está sendo elevado diante de Deus? Não. Porque o verdadeiro dízimo que Deus quer é amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você ama o próximo como a si mesmo, você vai doar as coisas. Você vai ajudar o próximo. Então o seu dízimo é para ajudar o próximo. O que a Bíblia fala? O que Jesus falou? Ele falou que era para levar todos os dízimos à casa do tesouro? Não, o que ele falou? Quando aquele jovem chegou perto dele e falou que dava, ajudava muita gente, coisa, o que ele virou e falou? Vai, vende tudo o que tens e distribua aos pobres. Esse é o dízimo que Deus quer. Esse é o dízimo. Que você pega o seu salário, os 10% do seu salário e vai fazer um bem para o próximo. Compra um leite e dá para uma pessoa que está na rua. Compra um sacola de ração e dá para um cachorro. Trata bem os animais. Coloca água para os cachorros tomar na rua. Ração. Esse é o dízimo. E quando fazer isso, fazer com amor. Não por obrigação. Você vai lá na igreja, você dá o seu dízimo porque o pastor te cobra. Porque se você não der, ele vai te cobrar. Ele vai falar, ô irmão, bate no seu ombro, ô irmãozinho. O que está acontecendo que você não está dando dízimo? Ou o seu dízimo é pouco, ô irmãozinho, você está ganhando tanto, o que está acontecendo? O seu dízimo não está batendo? Deus está olhando, irmão, Deus está olhando. Deus está te olhando, irmão, as coisas vão ficar feias pro seu lado. Eles ameaçam com essas palavras. E você todo constrangido. Não, Deus, comigo não. Irmãos, vamos ser adultos. Vamos conhecer o nosso Deus. Eu acho que já está na hora, não? Já está na hora de você crescer espiritualmente. Se você ainda não cresceu, cresça, irmãos. Leia a Bíblia. Conheça seu Deus, é o que eu falo, conheça seu Deus. Se você acredita no Deus da Bíblia, então adore esse Deus. Se você não está acreditando no Deus da Bíblia, vai procurar o Deus que você consegue acreditar. É Baal que você acredita, então faz as coisas que Baal quer. Talvez ele te enriquece. Você precisa ouvir isso. A igreja precisa ouvir isso. Hoje eu ouvi uma passagem de uma pessoa que falou assim, se acabar a igreja, como que eu, pregadora, falo que vai acabar a igreja? Irmão, já acabou há muito tempo. A igreja está falida. A igreja do Senhor está falida. E essa é a prova. Olha que tiveram tantos irmãos jejumando. Sendo que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, quando Abraão questionou ele sobre quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele falou, se ele tivesse achado 5 justos lá em Sodoma e Gomorra, ele não iria destruir essas 2 cidades. E eram as cidades maiores daquela época, eram nações grandes. Irmãos, 5 justos. Ele não iria destruir aquela cidade. E Deus não achou 5 justos para eleger o Bolsonaro? Por quê? Deus não achou que no Brasil, com tanto bilhões de pessoas votando, 5 justos Deus não achou? Eu, particularmente, eu nunca dobrei meu joelho pedindo oração para Deus trazer esse homem de volta. Deus me livre. Eu queria a distância desse homem e Deus me ouviu. Eu pedi a Deus, Senhor, não deixa mais nunca mais esse homem ser eleito.
tira esse homem do Brasil, porque eu não quero ver destruição. Eu não quero ver fome. Irmãos, eu ia no mercado, fazia uma compra grande com 300 reais. Hoje você vai com 300 reais, você não compra nada. Você não compra arroz, você não compra feijão, você não compra nada. Você não compra óleo, você não compra carne. Se você for comprar só as coisas de supérfluo, que é sabão, sabonete, pasta de dente, essas coisas, já dá 300 reais. Eu tô mentindo? Se você fizer uma compra para semana, de 2 pessoas, para semana, para passar uma semana, você gasta quase 600, 700 reais, e assim, comprando o básico, porque se você for querer comprar as coisas gostosas, assim, para você passar, você não passa, você não compra, você não vive. Então vamos continuar o nosso estudo aqui. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Sejam dados a nós 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e os divida em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam o fogo, e eu prepararei o outro novilho. E porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Isso foi Elias que falou. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus, esse será exaltado. Deus estava com Elias. Elias sabia o Deus que ele tinha. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Todo mundo acreditava no poder, porque naquela época, não sei se você tem um conhecimento da Bíblia, da espiritualidade. Tudo que um profeta de Deus fazia, o profeta de Baal também fazia. Lembra das pragas, quando Deus tirou o povo do Egito, que Moisés, né, foi tirar o povo do Egito, que as 10 pragas, um dia ele tinha fazer a praga de rã, outro dia a praga da água, né, se converter em sangue. Todo o que o Moisés fazia, os profetas lá do rei do Egito também faziam, os homens lá do rei do Egito também faziam. Então, isso, eles acreditavam, né, que os demônios também iriam, né, fazer esse milagre de trazer água, né, para queimar a fogueira deles. Mas olha o que aconteceu. Então, eles, nessa expectativa, eles vão nos atender, os demônios vão nos atender, o nosso Deus vai nos atender. Porque eles não chamavam eles de demônios, eles chamavam Deus, né? Deus de vários nomes, como a gente pode saber. Então, eles acharam, não, essa palavra é muito boa, é tranquilo para nós é tranquilo, nosso Deus vai nos responder. E disse, pois, Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, mas não meteis fogo ao sacrifício. Faz a fogueira, coloca o novilho em cima, como cheiro suave, para oferecer a Deus, ao Deus deles, né? Mas não era para colocar água, era só para clamar para Deus, o Deus deles, aceitarem o sacrifício, a oferenda que eles estavam oferecendo. E tomando o novilho que lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. Demônio nenhum respondeu. Por que demônio não respondeu? Porque todo demônio submete a palavra de Deus. Por isso que os demônios, com esse não se brinca. Se você, quem veio da
da religião da espírita, da macumbaria, espírita não, da macumbaria, né? Espiritismo, né? Vou dizer assim, da macumbaria. Eles sabem como que os demônios, né, da religião satânica, vamos dizer assim, porque tem várias religiões satânicas com outros nomes. Então, eles sabem que os demônios não têm autorização, não têm autoridade para fazer mal a uma pessoa que é escolhido de Deus. Os demônios não têm essa autoridade. Aí vamos continuar. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clama em voz alta, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que eu os acorde. O que aconteceu com os cristãos brasileiros? Clamaram a Deus, né? A Deus de Deus, achando, né, que estavam clamando a Deus. E Deus não ouviu. Deus não ouviu. Fizeram jejum, fizeram clamor. Na televisão era quase todos os dias, né, que você via religiosos fazendo clamor. Ei, irmãos, acorda, até quando vocês vão dormir? Eu pergunto, até quando vocês vão ficar dormindo na espiritualidade? Vocês acham que é fácil? Vocês acham que estão brincando de crente? Continue brincando para vocês verem até onde vocês vão chegar. Continue brincando. Porque Deus não brinca. Com Deus não se brinca. E olha o que Elias falou. E eles clamaram em alta voz, conforme seus costumes, se retalharam com facas, com lancetas, até correr sangue sobre eles. O que aconteceu com os evangélicos? Ficaram no jejum. Eu ouvi alguns aí falando que tinha feito jejum de 3 dias. E aí? O homem perdeu. Naquele tempo, olha aqui nessa época de Elias, eles também fizeram sacrifício, olha aí. Eles se retalharam com facas e com lancetas até correr sangue sobre eles. Quanta gente que não passou fome, quanta gente que não subiu o monte para orar, no meio daquele mato, no meio de cobra, no meio de escorpião, no meio de mosquito e do perigo que eles passaram. Também sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz. Ninguém respondeu. Ninguém atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, e que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda mais: fazei a segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse de novo: fazei pela terceira vez. E fizeram terceira vez. Molharam a lenha. Você já tentou? Você que faz churrasco em casa, você já tentou molhar o seu churrasco bem encharcado e tacar fogo lá para ver se pega? Você já tentou? Você já fez isso? Tem
tem que estar com uma espiritualidade muito elevada. Muito elevada, muito elevada. E eu vou falar para você por que Eliseu fez isso. Qual era o mistério de Eliseu? Eu vou te contar, eu vou te revelar nesse vídeo. Não saia daí, fica até o final que você vai saber qual era o segredo de Elias. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu de água também o rei. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme tua palavra tenho dito todas estas coisas. Por que ele veio falando assim? Porque ele conhecia Abraão, ele conhecia o que Deus fez com Abraão, ele conhecia o que Deus fez com Isaque, ele conhecia o que Deus fez com Jacó, que é Israel. Ele conhecia, ele viu os grandes livramentos que Deus deu para eles. Aí ele pede, por isso que ele pede: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Por que ele fala nesses nomes? Porque ainda não tinha nascido o Filho de Deus. Não tinha nascido Jesus Cristo. Porque senão ele ia falar, ele ia pedir a Deus em nome de Jesus Cristo. Então aqui ele não pede em nome de Jesus Cristo, aqui ele pede em nome de Abraão, de Isaque e Israel. Então é muito errado hoje fazermos oração pedindo em nome de Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Por que é errado? Porque o próprio Jesus, por isso que eu falo para vocês, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ter conhecimento da palavra de Deus. Quantas vezes que eu já vi pessoas orando em Deus de Abraão, Deus de Isaque. Gente, acorda, leia toda a Bíblia. Essa é uma passagem, quando Elias orou dessa forma, não existia Jesus Cristo, não tinha nascido. Jesus foi nascer uma época bem depois desses acontecimentos. E olha só, gente, é muito forte o que eu vou falar com vocês. Vamos continuar o vídeo. E quando ele orou, né, em nome de Abraão, de Isaque e de Israel, eu espero que você esteja acompanhando na sua Bíblia também. E responde, aí ele pede, né, olha aqui: seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que conforme tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar seu coração. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando? E olha só o que eu vou falar mais. E disse Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os agarrando, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Elias matou 450 profetas de Baal. Esse era o homem, este era o poder de Deus sobre essa pessoa, esse homem chamado Elias. E quem era Elias? Quem? Elias era quem? E se a gente
andar mais um pouco. Eu não vou ler agora porque esse vídeo está ficando muito comprido. Eu vou fechar minha Bíblia aqui e vou te dizer uma coisa. Elias reencarnou. É isso mesmo que você ouviu. Porque Elias, ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Elias, ele não morreu. Quando ele veio aqui na terra, ele não morreu. Ele subiu aos céus numa carruagem de fogo. E ele reencarnou em João Batista. Ele reencarnou em João Batista. Por que ele reencarnou em João Batista? Porque todo homem tem que morrer. Todo o espírito que viveu aqui, ele tem que morrer. Então, ele morreu. Ele veio como João Batista. Ele reencarnou em João Batista. Só que ele veio, num outro corpo. Mas o espírito era o mesmo. Era o mesmo espírito de Eliseu. Ele simplesmente reencarnou aqui na terra para cumprir a palavra de Deus. O próprio Jesus falou. A própria Bíblia estava indicando ele que ele era um mensageiro, preparando o caminho. E ele preparou o caminho. Ele profetizou, ele tinha muitos seguidores. Quando ele estava pregando a palavra, ele já tinha muitos seguidores aqui na terra. Quando Jesus começou a pregar, ele já pregava antes. E ele tinha muitos seguidores aqui na terra. E Jesus falou algo de Elias, que dentre os nascidos de mulher, não tinha ninguém maior que Elias. Dentre os nascidos de mulher não tinha ninguém maior. Jesus não falou Elias, mas falou João Batista. Mas só que em outra passagem, para não ter aquele... para as pessoas não ficarem confusas, ele falou João Batista. Dentre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista. Mas lá no céu, João Batista lá no céu é menor. É o menor lá no céu. Aqui na terra ele é maior, mas lá no céu ele era o maior, o menor. Vocês estão entendendo? A profundidade do mundo espiritual, da gente adentrar nesse mundo espiritual, de conhecer o mundo espiritual. Nós temos que deixar de ser crianças, nós temos que deixar de ser... A igreja, o povo cristão, eles têm que deixar essa mania de ouvir só pastor falando. Irmãos, tem pastor que ele não estuda a Bíblia. Tem pastor que tem o trabalho por fora. Ele vai na igreja só para, ficar em comunhão com vocês, mas ele não tem um estudo bíblico, ele não faz um jejum para procurar, ele não tem como procurar mais, fazer um estudo minucioso da palavra. Ele, às vezes, ele não tem tempo, porque ele tem um outro trabalho. Como que você vai... Eu fico assim, encabulada, como que as pessoas cristãs querem eleger um pastor para ser governador, para ser um senador. Irmão, você está tirando esse pastor que era para estar te orientando. Você está tirando ele do meio evangélico. Como que esse homem que é senador vai ter tempo de fazer uma leitura, de buscar a Deus? Porque o trabalho do pastor é orar, é procurar conhecimento espiritual para passar para vocês, para Deus falar com ele, para ele chegar até vocês. E como que vocês dão tanto valor a esse homem? Se esse homem trabalha fora, ou se esse homem, como que vocês vão votar num homem desse?
que se diz pastor. Irmão, vamos pensar, vamos ser inteligentes. Para de ser criança, para de ficar tomando leitinho. Não está mais na hora de você viver tomando leitinho, porque senão você vai perecer. A própria Bíblia fala que no final dos tempos o diabo está vindo com velocidade. E você está andando como tartaruga. Cadê? Vamos ser adultos espiritualmente? Vamos buscar, vamos... Você sabe ler e escrever, irmão, pelo amor de Deus. Vamos buscar a direção divina, para que Deus nos revela, Deus possa revelar para você. Agora, você perdeu a eleição, você que estava acreditando que você estava agindo corretamente, mas agora Deus está mostrando para você. Vamos se arrepender, vamos buscar a Deus. Vamos ser igual Nínive, que se arrependeu. Se arrependa, irmãos, ora a Deus, diante de Deus, pede perdão. Tem pessoas que falam que se não tiver igreja, ele não vai ser salvo. Claro, para mim, eu falo assim, se você estiver dentro da igreja não salva ninguém. Se você não tiver conteúdo espiritual, se você não tiver com intimidade com Deus, Deus não vai te levar para o céu, não. Você vai ficar aqui na terra. Lembra dessa passagem que o próprio Jesus falou, que se o maior aqui na terra, nascido de mulher, era João Batista. Mas só que lá no céu ele era o menor de todos que estavam lá no céu, ele era o menor. Lembra disso? Se ele fez todo esse mistério todo esse milagre que ele fez na primeira vinda dele, depois na segunda vinda. João Batista, Elias, ele fez milagre na primeira vinda dele, que ele veio. Depois, quando ele veio de novo, ele fez outros milagres. Ele preparou o caminho para Jesus. Quando Jesus veio, o caminho já estava preparado. Tanto que as pessoas falavam, esse é o que você falou. Quando ele chegou, viu Jesus, ele falou, esse é que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha como fala? A tarefa que Deus deu para Elias fazer, revelar ao mundo o Filho de Deus, o Filho dele. E ele que era o menor lá no céu, porque ele estava lá no céu. Elias estava lá no céu. E Deus lhe deu, incumbiu a ele, para ele vir na terra para anunciar a vinda de Jesus, para preparar o caminho do nascimento de Jesus. Você está entendendo a amplitude do conhecimento espiritual? Por que nós devemos buscar esse conhecimento? De onde que eu tiro esse conhecimento para passar para vocês? Vocês acham que eu fico em igrejas? A minha igreja, irmão, não é templo, não. Não é templos. Você não vai me encontrar em templos nenhum. Você não vai me encontrar em templos religiosos. Feito por mãos de homens, não. Porque o meu templo é o meu espírito. O templo que Deus habita em mim é o meu corpo. Então, se eu não tiver uma intimidade com Deus, não adianta eu estar lá dentro da igreja. Igual tem gente que dá dízimo na igreja, dá oferta lá. Você está enriquecendo o pastor. Desculpa eu falar isso, mas você está enriquecendo. Porque você está dando a sua oferta ilicitamente, porque lá fora você briga com a esposa, você fala mal dos outros, você nega o pão para o necessitado. Quantas pessoas que param você no trânsito e pede um dinheiro para você, você nega, você fala que não tem. Às vezes você está com a carteira cheia de dinheiro e você fala que não tem. É Deus que está provando. E na Bíblia mesmo fala que às vezes um anjo pede um copo d'água para você e você nega. Um anjo, irmãos, porque anjos vêm em forma de gente, de humanos, de seres humanos. Às vezes você vê um animal, um cachorrinho, é um anjo ali que está ali do seu lado. Às vezes você está comendo alguma coisa,
Do nada aparece um cachorro ali e fica te olhando com o olho assim, observando você comer para ver se você dá um pedaço de pão para ele. Irmãos, aquilo é um anjo. Aquele é um anjo que está no corpo de um cachorro. Ah, anjos não ficam no corpo de cachorro. Essa pastora tá doida. Isso aí, essa pastora tá endemoniada. Anjos não ficam em corpo de cachorro. Quem ficou no corpo da mula lá de Balaão? Hã? Hein? Eu quero saber de você. Como que você fala que cachorro, o Espírito de Deus não fica no corpo de cachorro? Deus usa tudo. Deus é mistério, aprenda a conhecer o seu Deus. Se você ler a Bíblia, você vai entender essas coisas que eu estou falando. E não pensa você que você só é cristão se você estiver dentro de um templo evangélico feito por mãos de homens. Porque se você ler lá em Apocalipse, lá tem cartinha. Deus mandou cartinha para as igrejas. Igreja de Tiatira, Filadélfia. Lá tem um monte de cartinha que Deus mandou. Olha, vocês têm que consagrar, vocês têm que se arrepender do pecado. Se vocês não se arrependerem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Eu vou tirar o seu nome que está escrito no livro. Tá? Tudo isso lá está escrito. Para as igrejas. Se fosse assim, Deus falasse, você que está na igreja da Tiatira, você que está na igreja da Filadélfia, vocês estão salvos, fica tranquilo, se vocês estão salvos. Ah, que bom, então eu vou para a igreja tal, fulano de tal, porque lá é igreja santa. Irmãos, não existe templos religiosos santos. O templo é o seu corpo, é o seu espírito com Deus. Você tem, quando você colocar isso na sua mente, que o corpo, o templo é o seu corpo, você já vai começar a crescer espiritualmente. Busca, irmão, busca a religiosidade, busca a espiritualidade para você entender o mundo espiritual, para você entender Deus, como Deus age nas nossas vidas. Eu termino por aqui, que esse vídeo já ficou longo, mas que Deus abençoe. É o que eu falo para você e repito. Você votou no Bolsonaro? Ah, eu votei que pastor me induziu, o pastor falou que ele era um homem santo, irmãos. Eu confesso, eu gostaria até que nós tivéssemos como fala assim, que esse vídeo, que você assistiu esse vídeo, que esse vídeo viesse a ser uma testemunha do seu arrependimento. Coloque embaixo, não tem vergonha não, irmão. Chega e fala. Ó, irmão, eu pequei, eu acreditei nos homens, sim, eu acreditei. Eu não confiei em Deus. Eu fui fraco na fé. Eu me redimo aqui diante da senhora, eu me redimo aqui diante de Deus. Nem fala senhora, não precisa redimir diante de mim, simplesmente fala, eu me redimo diante de Deus aqui nesse canal. Eu peço perdão para Deus. Eu fui iludido, eu pequei, eu errei. Irmãos, vamos ser como Davi. Davi, todas as vezes que Davi pecava, ele pedia perdão para Deus. Vamos ser como esse povo de Nínive que pecaram, fizeram coisa, mas Deus se arrependeu. Eles pediram perdão para Deus, Deus se arrepende. E a Bíblia fala que quando nós fizermos alguma coisa errada, se nós voltarmos para Deus com um espírito humilde, com um espírito de arrependimento, Deus nos ouve. Faça isso. Eu estou te alertando, Deus está me usando para te alertar, para falar com você. Não ignore essa mensagem. E transmite para todas do seu WhatsApp, do Facebook. Vamos fortalecer esse canal, é o que eu sempre falo, vamos fortalecer. Porque hoje você está dentro da igreja, e se amanhã, irmãos, a igreja está acabando? Você tem que se fortalecer com a pessoa do seu lado. Em casa, você tem que fazer de tudo para fortalecer dentro do seu lar. Porque a sua casa é a sua morada. Faça Cristo estar dentro da sua casa, morar dentro da sua casa, cuidar de você, amar sua família, não deixar faltar nada.
Mesmo que venha a tempestade que for, que não vai te atingir. Adore esse Deus, irmãos. Adore esse Deus. Eu peço encarecidamente, se você quer ver o seu bem, o bem da sua família, faça isso, se arrependa desse pecado que você cometeu. E que Deus abençoe. Compartilha, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para outras pessoas, para edificar outras pessoas também, para que esse evangelho seja proclamado, porque não queremos, eu não estou aqui com o intuito de acabar com a religião, mas eu estou com o intuito de fazer crescer a igreja de Deus. E a igreja de Deus somos nós, somos eu, você. Tá entendendo? A igreja somos nós. Já pensou se chegar um governador, um presidente da república, acabar com as igrejas, você também vai morrer? Então você é a igreja. Pense nisso. É bom você já começar a ter essa mentalidade. Vamos deixar de ser criança. Você não está mais na idade de ficar tomando leitinho. Você não é mais lactante. Você já é um adulto. Vamos alimentar de alimentos sólidos. Alimentos que nos edificam espiritualmente. Parar de acreditar em homens. A própria Bíblia fala que maldito, irmãos, ele coloca a nós como malditos. Maldito aquele que confiar em homem. Então confie em Deus, leia a Bíblia, conheça seu Deus. Faça como Elias fez com aquele povo. Faça prova. Faça prova diante de Deus. Mas primeiro você, para fazer uma prova, você tem que confiar nele. Eu deixo aqui, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.